Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas Carneiro e estou aqui para mais um vídeo de matemática para o nono ano. Nessa aula, nós vamos estudar a ideia, o conceito de razão. Um conceito muito importante e muito útil na matemática. Então fica ligado nesse vídeo, preste atenção e vem comigo. Para a gente começar a definir o conceito de razão, eu preciso que você entenda que razão é o quociente entre dois números. Quando eu vou calcular a razão de A e B, por exemplo, dois números A e B, eu vou escrever A dividido por B, nesta ordem, tá? A razão de A para B. Nós podemos falar ainda que A está para B ou simplesmente A para B. Nós utilizamos razões com inúmeros objetivos, mas um deles é a comparação entre dois números. Se eu digo que a razão entre dois números é 3, significa que o maior, que é o número de cima, o numerador dessa razão, é 3 vezes maior que o denominador, que é o número que está na parte de baixo da razão. Você pode montar a razão entre os números que você quiser, desde que você organize a ordem e coloque o numerador e o denominador. Existem algumas razões que são bem conhecidas no nosso dia a dia, que nós utilizamos aí muito na prática, e eu vou mostrar aqui algumas dessas razões para vocês. A primeira razão que eu vou mostrar aqui nessa aula, que é bem útil, bem conhecida no dia a dia, é a velocidade média. Sempre que um corpo, um móvel, um objeto, um carro, uma pessoa está em movimento, ele tem uma velocidade. E para quantificar essa velocidade, nós usamos o quilômetro por hora. É bem comum você olhar placas de trânsito que dizem o limite da velocidade que um carro pode ter em determinada parte de uma rodovia, por exemplo. 100 km por hora, 110 km por hora. Você pode encontrar, claro, o medidor de velocidade no velocímetro do carro, que indica lá quantos quilômetros por hora aquele carro está. Essa medida, quilômetros por hora, é uma razão. Observe, quando eu falo quilômetros por hora, né, que a gente usa esse símbolo km/h, é a mesma coisa de km sobre h. Quilômetro é uma unidade de medida de distância. Quilômetro mede distância entre dois pontos. E hora mede o tempo gasto para percorrer essa distância. Portanto, quando você compara dois números, um de distância e outro de tempo, numa razão, você está calculando a velocidade. Sim, a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Por isso que nós falamos quilômetros de distância e horas de tempo. A velocidade também pode ser calculada, por exemplo, em metros por segundo. Mais uma razão de distância por tempo. Metros como sendo a distância, segundos como sendo o tempo. Observe a ordem das grandezas que eu estou analisando na razão. Isso é muito importante, tá? Não pode ser tempo por distância. Aí seria uma razão completamente diferente. A velocidade que nós conhecemos é a razão entre distância e tempo. Observe essa tabela comigo que está na página 24 do seu volume 3 lá do livro didático, ok? Que fala sobre velocidade, sobre essa razão importantíssima aí que nós estamos conversando, que é a velocidade. Aqui ele fala sobre dois veículos, tá? Uma patinete elétrica e uma estação espacial internacional. Aqui ele dá o deslocamento, tá? O patinete andou 25 km, já a estação espacial 28 mil quilômetros, e o tempo foi o mesmo, né? 1 hora. Qual seria a velocidade? Bom, vamos lembrar, velocidade é a razão, a divisão entre o deslocamento e o tempo. Portanto, aqui o deslocamento foi de 25 quilômetros em 1 hora. 25 quilômetros dividido por 1 hora. 25 por 1 é 25. Portanto, a velocidade é 25 quilômetros por hora. Já a estação espacial andou um deslocamento, né? Uma distância de 28 mil quilômetros em 1 hora. Então, mais uma vez, razão entre distância e tempo. 28 mil dividido por 1 é 28 mil. Portanto, a velocidade dessa estação espacial é de 28 mil quilômetros por hora. A primeira pergunta aqui diz o seguinte: qual a razão entre a velocidade da estação espacial e de uma patinete elétrica? Bom, razão entre esses dois valores. Olha a ordem que ele disse. Primeiro a velocidade da estação espacial, depois patinete. Então eu vou montar aqui, ó, 28 mil, tá, quilômetros por hora, que é a velocidade da estação espacial, e dividido por 25, que é a velocidade da patinete elétrica. Essa razão é igual a 1.000
1120. 1120, tá? O que significa isso? Como eu estou colocando aqui a razão entre duas grandezas iguais, que é velocidade, né? Diferente aqui, por exemplo, quando eu calculei a velocidade do patinete e da estação espacial, porque aqui, ó, a razão é entre a distância e o tempo, tá? Tava comparando grandezas diferentes. Aqui não, eu estou comparando a velocidade com a velocidade. Esse resultado 1120 significa que a velocidade da estação espacial é 1120 vezes maior que a velocidade do patinete. Portanto, está aí a nossa resposta. A velocidade da estação espacial, né, aqui ISS, é 1120 vezes maior que a velocidade da patinete elétrica. Uma outra razão muito utilizada principalmente em geografia, tenho certeza que você já ouviu falar, é a densidade demográfica. A densidade demográfica indica o número de pessoas por uma determinada área, o número de pessoas que ocupam uma determinada área. Regiões com uma densidade demográfica alta representam regiões com muitas pessoas em uma determinada área. Se você tem muitas pessoas numa área pequena, você vai ter uma densidade demográfica alta. Por exemplo, em países como o Japão. Já em áreas muito grandes, com um número de pessoas pequeno em comparação com essa área, nós temos uma densidade demográfica baixa, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, no Brasil. Quando você olha, por exemplo, esta razão, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Isso é uma razão. Olha, aqui é a mesma coisa que eu escrever habitantes dividido por quilômetro quadrado. Eu estou fazendo uma razão entre um número e outro. Este número indica a quantidade de pessoas, o número de habitantes, e aqui a área, quilômetro quadrado. Portanto, a densidade demográfica é calculada através da razão entre o número de pessoas e uma determinada área. Olha só, uma razão. Dá uma olhada aqui nessa tabela que também está na página 24 do seu livro didático, volume 3. Aqui nós temos 3 países, China, Índia e Estados Unidos. Nós temos o número de habitantes e a área. Vamos calcular, claro, com a ajuda da calculadora, a densidade demográfica de cada um desses países. Primeira densidade demográfica que eu vou calcular aqui é a da China. Repare o número de habitantes, tá? 1.406.555.356 por uma área de 9.598.089. Essa divisão deu 146,67 habitantes, que é o numerador da minha razão, e quilômetro quadrado, que é o denominador da minha razão. Então, 146,67 habitantes por quilômetro quadrado. Já a densidade demográfica da Índia, nós temos uma população de 1.382.335.437, numa área de 3.287.260 quilômetros quadrados, o que nos dá uma densidade demográfica de 420,51 habitantes por quilômetro quadrado. Já dos Estados Unidos, com 332.149.654 habitantes, numa área de 9.632.030 quilômetros quadrados, nos dá uma densidade demográfica de 34,48 aproximadamente, ok? Habitantes por quilômetro quadrado, nossa razão entre o número de pessoas e uma determinada área, ok? Aí as duas perguntas. Dos 2 países citados, qual é o mais populoso? Não o que tem a maior densidade demográfica, o que tem mais população. Aqui é a China, né? Nós vimos a China tem um número maior de população. Agora, a pergunta sobre a maior densidade demográfica não é a China. Quem tem a maior densidade demográfica é a Índia. Veja que interessante, nem sempre o mais populoso tem a maior densidade demográfica, porque a densidade demográfica, ela mostra o número de habitantes por quilômetro quadrado, não o número de habitantes total. Significa que na Índia eu não tenho mais pessoas que na China, mas eu tenho mais pessoas por quilômetro quadrado. Comparado com a área, com o território desse país, na Índia, eu tenho mais pessoas em relação à China, ok? Por área. Fechado? Uma terceira aplicação desse nosso vídeo para as razões são as escalas. Escalas são muito importantes para representar uma maquete e para fazer um mapa, por exemplo. Dá uma olhada neste mapa aqui do Brasil.
Lá embaixo nós temos uma informação fundamental. Olha só, tá? 2 pontinhos, 55 milhões. O que significa isso? Você já se perguntou o que significa esse símbolo? Isso aqui é uma escala. Essa escala nada mais é do que uma razão. 1 para 55 milhões. Isso significa que 1 centímetro no mapa equivale a 55 milhões de centímetros na vida real. Quer dizer que a distância entre 2 pontos, se eu colocar 2 pontos aqui no gráfico, tá? Aqui, e aqui no mapa, essa distância de 1 centímetro, significa que essa distância na vida real, na prática, é uma distância de 55 milhões de centímetros. Sem escalas, nós não poderíamos fazer ampliação ou redução de figuras, né? Muito utilizados para representar um mapa. Já imaginou desenhar um mapa num tamanho real? Ou fazer uma maquete no tamanho real? Impossível. E para que essas medidas sejam mantidas reais, nós usamos escala. Portanto, está aí mais uma aplicação das razões. Nós vimos velocidade, densidade e escala. E para encerrar a nossa aula, vou deixar aqui 2 atividades com vocês, tá? 2 atividades estão lá no livro didático. Confere a página número 2 aqui e número 3. Mas também estarão na descrição deste vídeo. Obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido essa ideia tão importante de razão. Se gostou, compartilhe esse vídeo, deixa o like e a gente se vê na próxima aula com a resolução aqui das atividades. Um abraço para todo mundo!